Questão 5, vestibular US 2013.2, segunda fase. Nessa questão, o camarada coloca um plano PT, né, de uma transformação gasosa, é uma questão de gases, né? E ele considera então que o gás pode estar evoluindo ao longo de 3 processos, né? O gás poderia estar evoluindo aqui, por exemplo, poderia estar evoluindo aqui, ó, poderia estar evoluindo aqui. Você percebe que no plano PT, ó, essas 3 transformações estão apoiadas sobre retas que passam pela origem. Como aqui é o plano PT, no plano PT, retas que passam pela origem, você deve saber que são transformações isovolumétricas. Então, cada uma dessas transformações acontece a volume constante. Cada uma delas é isovolumétrica. Essa primeira transformação, ela acontece a um volume constante, e esse volume constante vale V1, né? E assim por diante. A segunda transformação acontece também a volume constante, é isovolumétrica, mas o volume constante vale V2, e assim por diante. O camarada quer que você diga, nessa questão, só observando esse gráfico, que você diga qual desses 3 volumes é o maior e qual deles é o menor. Bom, como é que a gente vai saber isso, Renato Brito? Veja só, quando você tem a equação de Clapeyron, PV é igual a nRT, ó, o que acontece num processo isovolumétrico? Bom, no processo isovolumétrico, quem é constante? V é constante. O número de mols é constante, porque não vaza gás, né? Não vai sair nem entrar gás do sistema. E R é constante. Olha, essas 3 constantes, você pode juntá-las. Passando o volume aqui para baixo, ó, você pode juntar essas 3 constantes, ó, numa só constante, que vai ficar bem aqui assim, ó. P igual a KT. De modo que isso aqui lembra o que, Renato? Lembra, na aula de matemática, Y é igual a AX, ó. Y é igual a AX. Tu se lembra que na aula de matemática, seu professor de matemática vai dizer que no plano XY, esse gráfico é representado por uma reta que passa pela origem. E esse termo A é o chamado coeficiente angular, que é, Renato, a tangente geométrica desse ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, olha, a mesma coisa acontece. Se eu for fazer o gráfico dessa expressão, né, dessa relação P igual a KT, no plano PT, é como se o P fosse o Y e é como se o T fosse o X. De modo que, no plano PT, isso aqui é representado, ó, por uma reta que passa pela origem. De modo que esse K faz o mesmo papel desse A. Esse K faz o papel do coeficiente angular. Esse K, portanto, é a tangente de alfa nesse gráfico aqui, olha, que representa uma transformação isovolumétrica. Mas quem é esse K? Não é NR sobre V? Quem faz o papel do coeficiente angular nesse processo isovolumétrico é NR sobre V. Então eu posso dizer, Renato Brito, que na transformação isovolumétrica, a tangente desse alfa, o coeficiente angular vai ser NR sobre V. Tangente de alfa igual a NR sobre V. É essa expressão que vai ajudar a gente a resolver o nosso problema. Veja só, aqui eu marquei para vocês esses 3 ângulos. Veja esse ângulo α1, α2 e α3. De acordo com aquela relação, o que a gente tinha visto? A gente tinha visto que a tangente de alfa, ela não é NR sobre o volume. O que isso significa? Significa que quanto maior for a inclinação, quanto maior for o alfa, menor é o volume associado a ele, ó. Quer dizer, Renato, que ângulos grandes têm a ver com volumes pequenos? É verdade. Portanto, olha, olhando nessa figura, qual é o maior alfa daqueles 3? O maior alfa vai ter a ver com o menor volume? O maior alfa é o α3. Veja aqui, ó, o α3 é o maior. Em segundo lugar, o α2 e terceiro lugar é o α1. Renato, quanto maior for o alfa, menor é o volume. Por isso que o volume 3, ó, é o menor deles. Ah, e o volume 1 vai ser o maior dos 3. E o volume 1 vai ser o maior dos 3. Porque eu também posso dizer o contrário, né? Ó, eu percebo que quando o alfa é pequeno, ó, quando a tangente é pequena, significa que o volume então deve ser grande.
O menor dos alfas é o alfa 1. Ele é o menor alfa. Portanto, o volume 1 é o maior dos três. Quanto menor for a tangente, maior é o volume. De modo que a resposta correta da questão 5 é essa daqui. Ou seja, letra B.